A doença de Crohn é uma doença muito importante. Muita gente já ouviu falar, mas pouca gente sabe de fato o que ela é. Essa é uma doença que afeta a gente jovem. Os sintomas mais frequentes são diarreia e dor abdominal. Com frequência, esses pacientes perdem peso e sentem fraqueza por conta da dificuldade de absorção de nutrientes. E é muito importante que hoje em dia existem vários tratamentos para essa doença. Olá, eu sou Rodrigo Pérez, coloproctologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje eu vou falar sobre doença de Crohn. Vamos entender melhor essa doença juntos? A doença de Crohn é uma doença inflamatória. Essa doença ela pode acometer todo o trato digestivo, desde a boca até o ânus dos pacientes. Mais frequentemente, ela acomete o intestino delgado ou intestino fino e o intestino grosso. Como a doença de Crohn pode acometer qualquer parte do intestino ou do sistema digestivo, desde a boca até o ânus, os sintomas estarão muito relacionados com o local onde a doença está se manifestando. Mais frequentemente, dor abdominal, cólicas, diarreia, sangramento são os sintomas mais observados. Vale a pena lembrar que a doença de Crohn também tem manifestações que não são intestinais e, portanto, às vezes os sintomas serão na pele desses pacientes ou no sistema urinário. São sintomas que nós chamamos de extraintestinais. E por último, vale a pena lembrar que essa doença tem uma incidência bimodal. O que significa bimodal? Significa que existe uma incidência entre os jovens, que é mais alta, e depois uma segunda pico ou um segundo pico de incidência, que é entre pessoas de maior idade. Como a causa da doença de Crohn ainda é desconhecida, é muito difícil para a gente falar em prevenção, como prevenir o aparecimento da doença. E também é difícil de saber quando é que vai aparecer alguma crise da doença de Crohn. Muita gente, quando escuta que é uma doença inflamatória, logo pensa, eu vou precisar tomar um remédio anti-inflamatório. E na verdade, por curiosidade, os anti-inflamatórios estão quase que proibidos na doença de Crohn. Os remédios mais frequentemente utilizados e que têm bastante eficiência para o tratamento da doença de Crohn são os remédios que interferem na parte imunológica dos pacientes. O tratamento da doença de Crohn, ele só vai envolver a cirurgia quando ocorrer uma complicação da doença. Então, quando houver uma obstrução intestinal ou quando houver um abscesso, uma infecção, alguma complicação da doença. Em geral, nós devemos evitar que isso aconteça através das medicações próprias para o tratamento da doença de Crohn. Então, se você tem doença de Crohn, certamente você deve procurar um especialista na área, que são, em geral, os gastroenterologistas clínicos e os cirurgiões do aparelho digestivo ou coloproctologistas. Se você não tem doença de Crohn e acha que pode ter doença de Crohn, obviamente você deve procurar um médico para ele orientar você quais são os exames para você poder fazer o diagnóstico ou excluir de vez a possibilidade da doença. Se você gostou do conteúdo e gostaria de saber mais sobre outras doenças do aparelho digestivo, inscreva-se no nosso canal. O nosso hospital conta com um serviço de cirurgia do aparelho digestivo e gastroenterologia que tem os especialistas envolvidos no tratamento desta e de outras doenças. E se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, a gente entra em contato com vocês. Até logo!